Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em 2 Reis, capítulos número 4, versículos número 8 ao diante. Diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu para que ele ficasse para uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construí-lo um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma cadeira, uma lamparina. Assim, sempre que ele vier nos visitar, poderá ocupá-lo. Um dia Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e ela veio. Irmãos, olha que interessante. Essa passagem é uma passagem muito conhecida por todos nós. A Bíblia diz que Eliseu, ele sempre passava em frente à casa dessa sunamita. E a sunamita, ela olha para o marido dela e vai falar acerca de Eliseu. Ela vai olhar e vai falar assim, ó: veja que este homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Percebe-se que ela está analisando ele. Todas as vezes que ele passava por ali, ela ficava analisando ele. Aí depois de analisar ele por vários dias, ela vai dizer: sem dúvidas, este homem é um santo homem de Deus. Percebe-se que ela não titula Eliseu como homem de Deus assim que ela o vê. Ela não titula ele de imediato, não. Primeiro ela vai analisando ele por vários dias. Depois ela titula ele como homem de Deus. Por quê? Porque homem de Deus não se titula por posição, pelo conhecimento, não. Se titula pelo que ele mostra no dia a dia. Aí escuta só. Aí pelo fato de ela analisar ele por vários dias, ela vai dizer: este homem é o santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele. Percebe que ela quer trazer ele para perto. Porque primeiro ela viu nele que era o santo homem de Deus. Depois que ela viu isso em Eliseu, ela quis trazer ele para perto. Ela quer construir um quartinho para ele. Aí escuta só. A Bíblia diz assim, Mateus 10:41. Quem recebe o profeta no caráter do profeta, receberá a recompensa de profeta. Percebe que ela não vai receber ele pelo nome. Não, vai receber ele pelo que ele mostra no dia a dia, pelo caráter. Olha que interessante. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Está em Mateus 10:41. Quem recebe o profeta no caráter do profeta, receberá a recompensa de profeta. Percebe que ela não está recebendo Eliseu porque Eliseu é o profeta. Ela está recebendo Eliseu pelo que ele mostra no dia a dia. Depois de ele passar ali por vários dias, depois de ele ser constante e passar por ali, ela vai dizer: este homem é um santo homem de Deus. Vamos trazer ele para perto, vamos construir um quartinho para ele. Percebe que ela recebe ele pelo que ele mostra no dia a dia. Hoje as pessoas recebem qualquer um como profeta. A Bíblia não manda você receber profeta que se diz profeta. A Bíblia manda você receber profeta com caráter de profeta. Aleluia. Aí escuta só. Eita glória. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que ela vai construir um quartinho para ele. Aí Eliseu vai se deitar no quartinho. E Eliseu vai chamar Geazi. E Eliseu vai falar assim: Geazi, essa mulher foi muito boa para conosco. O que podemos fazer para retribuir para ela? Aí escuta só, irmão. Olha o que a Geazi vai falar, ó. Ela não tem filho e seu marido já é de idade. Aí Eliseu vai falar: manda chamar ela. Quando ela vem, Eliseu fala assim: por essa época, você dará luz a um filho. Escuta só, irmão. Olha que tremendo. Percebe que primeiro Geazi foi ver o que aquela mulher tinha falta. E Geazi viu que ela tinha falta do quê? De filho. Porque ela não tinha filho e o marido dela já era de idade. Então percebe que Eliseu ficou sabendo que ela não tinha filhos. Aí Eliseu vai chamar ela, sabendo da necessidade dela. Aí quando ela vem, Eliseu fala assim: ó, por este ano você dará luz a um filho. Irmãos, olha que interessante. Percebe que ele vai profetizar em cima da necessidade dela. Deus não chama profeta para profetizar por vista, filho. Aí que foi o erro de Eliseu. Escuta só o que está escrito em 1 Reis, capítulo número 21, versículos número 35 ao diante. Diz assim: por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse a seu companheiro: fira-me, mas o homem se recusou a feri-lo. Então o profeta disse: como você não obedeceu à voz do Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo o homem partiu, e um leão atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem. Ele disse: fira-me, por favor. Ele o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com uma testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: em pleno combate teu servo entrou.
E alguém veio a mim, como um prisioneiro, e disse-me: vigie este homem, se ele escapar, será sua vida pela dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Irmãos, olha que interessante, escuta só. Se você ler Reis, 1 Reis, capítulo número 21, versículo número 35, percebe que o profeta vai falar assim pro companheiro dele: me bate. Aí o homem vai recusar. Aí ele vai encontrar o segundo homem. Ele vai falar: me fira-me. Este vai bater nele e vai ferir. Aí a Bíblia diz que ele vai ficar no meio do caminho. A Bíblia diz que ele vai colocar uma testeira nos olhos. Escuta só, irmão, peraí. Percebe que ele está cobrindo os olhos. Olha que interessante. Antes de ele profetizar para o rei, este rei que está vindo é o rei Acabe. Escuta só, irmão. Isso aqui é muito forte, irmão. Olha que interessante. Percebe que ele coloca uma venda nos olhos. E o rei Acabe está vindo. Percebe que ele não está vendo que é o rei Acabe que está vindo. Ele vai profetizar para o rei Acabe com uma testeira nos olhos. Então percebe-se que ele vai profetizar sem ver. Profeta de verdade não precisa visar minha vida para profetizar. Aleluia! Olha Eliseu. Por que Eliseu pagou preço? Porque ele profetizou visando. Deus não chama você, filho, para eita glória, para profetizar por vista, é por fé. Percebe que Eliseu pagou preço, porque ele profetizou em cima da necessidade. Profeta de verdade não precisa saber o que eu tenho falta para profetizar. Eita glória! Escuta só! Ai meu Deus do céu, isso aqui é muito forte, irmão. Olha que tremendo. Percebe que o profeta coloca uma venda nos olhos. E ele vai profetizar para o rei Acabe, sem ver, porque ele está com os olhos vendados. Porque profeta de verdade não precisa visar a minha vida para profetizar. Hoje tem profecia que é mais ou menos assim, ó. Ô irmão, você está desempregado? Aí você vai lá e fala: tô. É que eu estou vendo uma porta de emprego. Irmão, isso não é profeta. Profeta de verdade não precisa perguntar a respeito da minha vida para profetizar. Olha a importância de você ler Bíblia. Por isso Jesus disse: o meu povo morre por falta de conhecimento. E nem de conhecer o poder de Deus, falta de entender a Escritura, irmão. Olha que interessante, irmão. Olha Eliseu. Eliseu teve que chamar a mulher para perguntar para ela o que ela tinha falta. Agora lê 1 Reis, capítulo número 21. Olha o homem de Deus lá profetizando sem visar. Tá entendendo? Isso que é profeta de verdade. Sabe por que Eliseu pagou preço? Percebe que Eliseu, ele profetizou para aquela mulher que ela daria à luz a um filho. E de fato aconteceu. Só que percebe que o menino vai morrer. Aí Eliseu vai se deitar sobre o menino. Olha o preço que ele pagou. Porque ele profetizou sem Deus mandar. Escuta só, percebe que o menino morre. Aconteceu, porque Eliseu é o homem de Deus. Só que escuta, ele profetizou em cima da necessidade, irmão. Profeta de verdade não precisa profetizar em cima da necessidade. Agora lê essa passagem aqui e lê lá 1 Reis 21. Percebe que o homem de Deus, ele colocou uma venda. Ele não sabia que era o rei Acabe que estava vindo. Ele profetizou sem ver. Olha que interessante. Hoje tem profecias que vêm sobre você visando a sua vida. Por isso que Paulo disse assim: não creia em toda profecia, mas coloca a prova. Olha que interessante, irmão. Você lembra o que Deus falou para Ananias? Para Ananias não, perdão, para Jeremias? Escuta só, eu vou ler aqui, você vai entender agora. Olha que tremendo. Se você pegar para ler Jeremias 27, a Bíblia diz que Deus avisou para Jeremias: Jeremias, não dê ouvido para os falsos profetas. Percebe que Deus avisou antes, no 27. Presta atenção no que está escrito, eu vou ler para você poder entender. Olha o que está escrito. No início do reinado de rei Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra de Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas de madeira e ponha sobre o pescoço. Depois mande mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tira, de Sidom, por meio dos embaixadores que vierem a Jerusalém, para ver Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir a seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão nela, com meu grande poder e com meu braço estendido. Eu dou a quem eu quiser. Agora sou eu, o mesmo que entrego todas as nações na mão do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, seus filhos e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele será subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se porém alguma nação, algum reino não se sujeitar ao rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nem colocar
o pescoço sob o jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, com a fome e a peste, declara o Senhor, e por meio dele destruirei completamente. Não ouça os seus profetas, seus adivinhos, os seus interpretes de sonhos, seus médios, seus feiticeiros, os quais dizem a vocês não se submeter ao rei da Babilônia, porque suas profecias são mentirosas, e os levarão para longe da terra. Banirei vocês, e vocês perecerão. Agora o versículo número 3 diz assim: por essa razão você e meu povo morrerão pela guerra, pela fome e pela peste, as quais o Senhor ameaça as nações, que vocês não se sujeitaram ao rei da Babilônia. Não tenham ouvido as palavras dos profetas, que dizem que vocês não devem se sujeitar ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras, e eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome, por isso banirei vocês, e vocês serão juntamente destruídos, juntamente com os que profetizam. Irmãos, olha que interessante, escuta só. Olha que tremendo isso aqui. Se você ler Jeremias 27, você vai ver que Deus vai falar para Jeremias: Jeremias, diga para todas as nações se submeter ao jugo do rei Nabucodonosor. Aqueles que não se submeter serão destruídos. Aí escuta só, aí Deus vai falar assim: vai ter profetas que vai profetizar para vocês não se submeter, mas não dê ouvido, porque são profetas mentirosos, estão profetizando em meu nome, e eu não os enviei. Aí escuta só, olha que tremendo, irmão, olha a onisciência de Deus. Aí escuta só, Deus falou no 27, aí no 28, olha o que está escrito: quando Jeremias vai na casa do Senhor, olha o que acontece. No 5º mês, naquele mesmo ano, o 4º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença do sacerdote e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, rei de Israel, quebrei o jugo do Nabucodonosor, rei da Babilônia. Em 2 e 2 anos trarei de volta este lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá, que foram para a Babilônia, diz o Senhor. Quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, diante dos sacerdotes e de todo o povo, que estavam no templo do Senhor: amém, que assim faça o Senhor, que se cumpra as palavras que o Senhor profetizou, trazendo os utensílios ao templo do Senhor, e todos os exilados da Babilônia, que o Senhor traga para este lugar. Entretanto, ouça o que eu tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que os receberam antes de mim de você, antigamente profetizavam guerra, desgraças e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetizar prosperidade será conhecido verdadeiramente como profeta enviado pelo Senhor, quando apenas sua palavra se cumprir. Glória a Deus. Irmão, escuta só que tremendo. Olha o que Deus tinha falado para Jeremias no 27. Deus falou: Jeremias, não dê ouvido para os falsos profetas. Percebe que Deus avisou antes. Aí escuta só, Deus falou para todo o povo, toda a nação, se colocar debaixo do jugo do rei Nabucodonosor. Aí a Bíblia diz: quando Jeremias entra na casa do Senhor, vem o falso profeta Ananias. Ananias entra e fala assim: ó, assim diz o Senhor, eu vou quebrar o jugo do rei Nabucodonosor, vou restaurar o lugar. Irmão, peraí, Deus não falou que era para o povo se submeter debaixo do jugo do rei Nabucodonosor? Então como Ananias está profetizando que Deus vai quebrar? Como que Ananias está profetizando que Deus vai tirar? Irmãos, olha que interessante. Por isso que Deus avisou antes. Deus falou para Jeremias: Jeremias, não dê ouvido para aqueles profetas mentirosos que estão profetizando em meu nome e eu nem enviei. Percebe que o falso profeta Ananias está profetizando o nome do Senhor, sem Deus mandar e sem Deus enviar. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que Jeremias vai responder assim para ele: Ananias, o profeta que profetizou antes de mim de você, profetizava guerra, calamidades. Mas fique sabendo que o profeta que profetiza paz, prosperidade, será conhecido como profeta quando apenas sua palavra se cumprir. Olha que tremendo. Escuta só. Percebe que profeta de verdade você deve titular quando sua palavra se cumprir. Olha que tremendo, porque quando Deus fala, Deus é fiel para cumprir. Aí escuta só. Hoje as pessoas recebem qualquer profecia, por isso fica frustrada. Olha o que Jeremias respondeu para o falso profeta: fique sabendo que o profeta
que profetiza a paz será reconhecido como profeta quando apenas sua palavra se cumprir. Sabe por quê? Porque eu sei que quando Deus fala, Deus cumpre. Porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem, nem para que minta, nem para que se arrependa. Porventura, prometendo ele, não cumprirá? Aí escuta só, aleluia. Hoje, as pessoas recebem qualquer profecia, irmão, por isso que levam uma vida frustrada. Aí escuta só, filho, quando Deus fala, Deus cumpre. Por isso que Jeremias respondeu isso para o falso profeta. Aí escuta só, aí a Bíblia diz que Ananias, ele vai tirar o jugo que Jeremias estava usando, o jugo de madeira, ele vai quebrar. E ele disse assim, diante de todo, assim diz o Senhor, deste modo quebrarei o jugo do Nabucodonosor, trarei de volta, de 2 anos, restaurarei o lugar. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Irmãos, olha que interessante. Percebe que Jeremias, ele estava com uma canga de madeira no pescoço. Aí escuta só, aí a Bíblia diz que o falso profeta Ananias vai quebrar essa canga. E ele vai falar assim, assim como quebra essa canga, assim o Senhor está quebrando o jugo do rei Nabucodonosor. Percebe que ele falou que Deus estava tirando. Aí olha o que vai acontecer, a Bíblia diz que Jeremias vai ser retirado dali. Aí Deus vai falar com Jeremias. Olha o que Deus vai falar. Escuta só, eita glória, isso aqui é muito forte. Olha o que Deus vai falar. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço de Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo, vá dizer a Ananias, assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em lugar deste jugo, eu colocarei o jugo de ferro. Peraí, escuta só. Percebe que Ananias estava dizendo que Deus estava tirando o jugo do rei Nabucodonosor, ele até quebrou. Olha o que ele disse, assim como quebra essa canga, o Senhor está quebrando. Aí Jeremias está indo embora. Aí Deus falou assim, Jeremias, volta lá, Jeremias. Diga para Ananias que ele quebrou um jugo de madeira, mas eu estou colocando o jugo de ferro. Então percebe que Deus não estava tirando nada. Muito pelo contrário, Deus estava impondo. Percebe que o camarada estava profetizando sem Deus mandar. Eita, aí escuta só o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer com ele. Eita Jesus. Aí escuta só, a Bíblia diz que, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, porém o jugo sobre o pescoço de todas as nações, para fazê-lo sujeitas ao rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e elas estarão sujeitas, até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos. Depois disso, o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias, escute Ananias, o Senhor não o enviou, mas mesmo assim você persuadiu essa nação a confiar nas mentiras. Escuta só, o que Deus tinha falado para ele lá no 27? Olha o que Deus disse. Olha o que Deus disse para Jeremias no 27, antes de tudo. Olha como Deus é onisciente. Olha que tremendo. Percebe que Deus avisou para Jeremias antes. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar os teus servos, os profetas. Olha o que Deus falou, presta atenção. Não dê ouvido às palavras dos profetas mentirosos, que profetizam sem eu os enviar. Não os enviei. Percebe que Deus não enviou Ananias. E Ananias estava profetizando sem Deus mandar. Estava usando o nome de Deus, mas Deus não estava usando ele. Aí escuta só, porque mesmo o próprio Deus falou, ó, não dê ouvido, eles estão profetizando sem eu mandar. Olha que tremendo. O camarada estava falando o nome de Deus, mas sim Deus usar ele. Uma coisa é você falar de Deus, outra coisa é Deus te usar. Aí escuta só. Eita Jesus. Aí escuta só. Aí Jeremias voltou e falou assim, Ananias, o Senhor não te enviou. E você está persuadindo esse povo a acreditar em mentira. Está profetizando mentira. E o povo está acreditando. Olha que tremendo, irmão. Aí escuta só. Aí Jeremias disse assim, por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da terra, da face da terra. Este ano você morrerá, porque você se rebelou contra o Senhor. Então o profeta Ananias morreu, no 7º mês, naquele mesmo ano. Olha que tremendo. Peraí, quem morreu? O falso profeta morreu. Por que morreu? Porque estava profetizando uma coisa que Deus não estava mandando. Por isso que ele morreu, pagou o preço. Olha o preço que você paga quando você profetiza uma coisa que Deus não manda. Filho, para profetizar, tem que estar debaixo da ordem do Senhor. Você lembra o que Deus falou para Ezequiel no vale de ossos? Olha que tremendo, Deus colocou Ezequiel no vale de ossos. E Deus perguntou para ele, filho do homem, esses ossos poderão reviver? Aí ele disse assim, ó Senhor, só tu sabes. Aí Deus disse assim, então profetiza, diga-lhes, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Percebe que Ezequiel repetia o que Deus falava.
Percebe que profeta de verdade profetiza debaixo da ordem do Senhor. Aleluia. Aí escuta só. Aí por que Ananias morreu? Porque profetizou sem Deus mandar. Estava usando o nome de Deus, mas Deus não estava usando ele. Por isso que Jesus disse em Mateus 7,23: muitos vão dizer: Senhor, em teu nome não profetizamos, Senhor, em teu nome não expulsamos, Senhor, em teu nome não fiz milagre. O Senhor vai dizer claramente: apartai-vos de mim que eu nunca te conheci. Olha que tremendo, irmão. Eita, reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu.